nós vamos soltar um VT para você entender direitinho o que é essa doença, síndrome de Hulk. Dá uma olhadinha aí. Dia após dia, nossos sentimentos são acionados de acordo com determinadas situações. Se somos elogiados, ficamos felizes e orgulhosos. Se recebemos uma notícia ruim, ficamos chateados, e assim por diante. Das várias emoções existentes nos seres humanos, uma muito comum é a raiva. No quesito humanitário, a raiva aparece quando algo dá errado em nossa vida, quando somos contrariados ou quando estamos tendo um dia ruim. No quesito neurológico, ela ocorre quando há uma ligação entre as amígdalas cerebrais e o córtex pré-frontal. Raiva é algo natural de se sentir, mas o que não é natural é ela ser manifestada de forma exagerada. Quando o indivíduo explode sem conseguir controlar suas ações por mais de 30 minutos, há indícios de que ele possa ter a chamada síndrome de Hulk. No Papo Reto de hoje, falaremos mais sobre essa síndrome e que problemas sociais ela pode trazer ao indivíduo. Olha aí, minha gente, nós estamos vendo cada doença, cada nomes novos de doenças, né? Que é algo que a gente nunca tinha ouvido falar. Por isso que a ciência está aí para nos ajudar a compreender o comportamento humano. Por isso, para entendermos um pouco mais sobre síndrome de Hulk, eu tenho o prazer de chamar aqui, mas não presente, via Skype, meu querido, meu amigo e um grande psicólogo, Gabriel Monteiro. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre, tudo bem? Bem, prazer graças falar a Deus. com você de novo. Sempre, sempre. Eu gostaria muito, mas já nós vamos trazer você de volta aqui, hein? Presente. Bora. Presente. Ô, Gabriel, olha, eu acho que antes de fazer uma pergunta sobre a síndrome de Hulk, como é bom a gente ter a ciência sempre evoluindo. A gente fala que é uma graça também termos uma ciência que vai trazendo hoje respostas, vai trazendo hoje novidades de coisas que às vezes a medicina não sabia lidar com ela porque desconhecia. Isso é importante também, não é? A síndrome de Hulk é uma doença nova, não é assim? Pelo menos como este nome. Sim, na verdade ela não é tão nova assim, mas o nome que se deu foi a síndrome de Hulk, como, por exemplo, o que a gente já falou, né, a síndrome de Peter Pan e tal. Então, se colocam nomes que fazem alusão, tem relação direta com algum tipo de personagem que vivencia algo parecido, né? Entendi. Dentro dessa síndrome de Hulk, por exemplo, padre, qual que é o entendimento do Hulk, né? É um cara, enfim, aí tem a história dele, mas como que ele vira o Hulk? Em acesso de raiva, né? Quando ele fica com raiva, ele se transforma no Hulk e ele fica totalmente sem equilíbrio nenhum, né? Sem controle nenhum das ações e tal. Ele simplesmente ele age em função da raiva lá e enfim, destrói tudo, e toda aquela história. Sim. Dentro aí se colocaram a síndrome de Hulk também por isso, porque na verdade assim, na psicologia, na parte científica, a gente chama, um transtorno, né? A gente chama de transtorno explosivo intermitente. Esse é o nome real dessa doença, né? Sim. E aí ela é classificada dentro do histórico de doença como um transtorno de impulsividade, né? Ele está classificado dentro do transtorno de impulsividade. Então, o que tem correlação com o Hulk, por exemplo, para entrar nesse nome? É uma dificuldade absurda de controlar a agressividade, então de controlar a raiva propriamente dito, né? Geralmente são situações totalmente desproporcionais. Então, assim, crise de raiva, todo mundo pode ter uma vez na vida, em algum momento mais específico e tal, que você perde um pouco do controle, mas quando o evento faz sentido acontecer aquilo, né? E aí você, por uma falta de controle, uma falta de entendimento emocional, você acaba exagerando em algum aspecto de comportamento. Isso é uma crise de raiva. O transtorno explosivo intermitente, na verdade, acontece algo muito superficial e já é motivo para a pessoa totalmente explodir sem controle nenhum das suas ações, né? Então isso
isso é importante, entender que tem diferenciação entre uma crise de raiva e essa síndrome, né, e esse transtorno. Tá, isso é muito legal, saber diferenciar esses dois aspectos. Eu lembro uma vez que uma senhora psicóloga, inclusive foi muito amiga minha, ela usava um método, porque ela já era bem idosa, e ela dizia assim, Padre Marcos, quando o senhor estiver muito nervoso, para o senhor não explodir a tua raiva em alguém ou em alguma coisa que possa prejudicar o meio social, olha só, ela me sugeriu comprar aqueles sacos de areia ou aquele boneco chamado, acho que Bob, né? E você, veja, ela falou para você chegar ali e na hora que você está com raiva, você extravasar a tua raiva todinha ali, porque pelo menos você não estava utilizando isso numa pessoa, fisicamente falando, ou nos objetos, quebrando, etc e tal. Mas isso daí, eu acho que ela quis falar dessa maneira como raiva, mas não como uma síndrome do Hulk, que é algo que pode levar muito mais tempo. E ela pode ser como você falou, se ela é uma doença que difere a raiva, que todo mundo pode ter em algum momento, essa doença, ela tem cura? Não, a princípio, pelo que a gente estuda e tal, e sabe até hoje, ela não é uma doença que tem cura, ela não tem um tratamento para se fazer e a pessoa se livrar disso totalmente, né? Então, por quê? Porque existem aspectos importantes para a gente entender o porquê que isso surge, né? Qual a principal causa da pessoa desenvolver esse tipo de transtorno? Perfeito. Né? Então, assim, tem 3 tipos de coisas que eu acho que são fundamentais de a gente abordar aqui como possíveis causas. Uma é totalmente fisiológica, na parte cerebral mesmo, que é uma deficiência de produção de serotonina, né? Então ele tem uma disfunção do neurotransmissor serotonina que causa o bem-estar, enfim, várias atividades positivas para o cérebro, e a pessoa tem uma deficiência disso, então ela tende a ser mais irritadiça e pode gerar esse tipo de transtorno, né? Uma outra coisa também que a gente entende que é bastante importante é hereditário. Então, assim, se os pais têm isso, já tiveram isso e tal, a chance da criança, do filho ter, aumenta, não quer dizer que ela vai ter necessariamente, mas aumenta a chance, né, a porcentagem dela ter isso. E uma outra coisa, padre, que até tem relação, mas não é hereditário, que é o ambiente que ela vive. Então, por exemplo, se ela tem pais que se agridem muito, ou um pai ou uma mãe que é muito nervosa, que bate muito, que tem, enfim, comportamentos agressivos, a criança ela pode aprender através de modelação, né? Então, pela modelagem, ela entende que aquela mãe faz e tal, ela gera uma ansiedade muito grande e ela começa a repetir o padrão, né? Então isso também é uma possibilidade. Pode ser as condições que levam à síndrome do Hulk, né? São o que a ciência, ela mais ou menos, ela acredita que pode ter os motivos. Mas legal, olha, vamos fazer assim, Gabriel, eu vou agora fazer um merchan, já eu venho com outras perguntas, que tá muito legal esse assunto aí. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó. Olha, tem cada doença nova aí que vem assustando a gente, né? Mas tem uma doença que ela já é bem antiga, e essa não só assusta, como ela pode até destruir. E já destruiu muitas famílias. Estou falando do alcoolismo, tá? A pessoa que tem a doença viciada no álcool e que não tem mais controle. Gente, o padre está com uma conversa. Depois eu gostaria aí que o Rodrigo pudesse colocar o fundo daquela música do Hulk, do incrível Hulk. Ô Gabriel, eu estava aproveitando que eu estava falando com a rainha aqui sobre o merchan. Por exemplo, a gente tem uma das causas que uma pessoa algumas, quando bebe demais bebida alcoólica, ela suscita muita ira, a pessoa fica com muita raiva, fica muito... A gente percebe que a doença cerebral, ela pode vir, o cérebro ele é um desafio para a humanidade, não é? Você não acha, por exemplo, você veja, tudo se tem às vezes uma explicação científica, né? Por exemplo, uma pessoa que bebe muito pode criar uma ira
que ela normalmente ela não tem quando ela não bebe. Né? Fica destemida, é isso mesmo. Agora a pergunta é o seguinte, uma síndrome do Hulk, por exemplo, você não acha que as empresas, a própria polícia, o mundo todo deveria ter clinicamente o estado de todas as pessoas, todas as doenças que pode ter uma pessoa, às vezes para não ser injusto com certas decisões que é tomada com uma pessoa, às vezes extremamente violenta, tendo uma síndrome dessa? Porque era uma doença. E às vezes a pessoa vai presa como se fosse um impostor, uma pessoa maldosa. Não, ela tem uma doença. E até provar, entendeu? O que você acha sobre isso? Eu acho que ótima colocação, padre. Só que eu acho que é válido se colocar até um treinamento, né, para policiais, enfim, para as empresas, todos tudo, esses né? meios, né, as empresas, porque é importante entender sobre cada evento psicológico, cada transtorno e assim por diante. Até porque tem muitas empresas que até demitem funcionário e sem saber o motivo real da situação da pessoa não estar performando ou não está, enfim. Mas, por exemplo, nesse caso, e algumas doenças são assim, emocionais, né, padre, psicológicas, que é assim, é muito difícil você diagnosticar o TI, né? Por que é difícil diagnosticar? Porque você tem que ter uma análise que é feita por psiquiatras e psicólogos para você ter esse diagnóstico exato, porque ele se confunde com muita coisa, sim, né? Então, ele confunde muito. Então, as pessoas que não são especializadas nisso, elas podem entender de várias formas, claro, né? Claro. Até mesmo a gente que vive disso, trabalha 24 horas por dia com isso, entende disso, a gente tem que excluir um monte de coisa antes de chegar nessa síndrome do Hulk, por exemplo. Então, a gente tem que excluir outros transtornos, como, por exemplo, borderline, como um transtorno de antissocial, né, de conduta antissocial, bipolaridade. Então, tem muita coisa que a gente precisa entender, às vezes até uma lesão cerebral, né, que a pessoa teve um acidente e tal, isso pode desencadear um comportamento agressivo da pessoa, e isso não é o TEI, né, não é a síndrome do Hulk, é uma outra coisa. Então, para você conseguir avaliar isso, diagnosticar, precisa de tempo, precisa de histórico familiar, precisa entender. Entendi. Só para te dar um exemplo, padre, para a gente diagnosticar isso, além de excluir tudo o que acontece, existe uma tabelinha, igual de depressão, né, quando a gente faz isso, que é assim, a pessoa tem que ter tido esses ataques de raiva, né, por coisas superficiais, ataques de raiva de 2 a 3 vezes por semana, por no mínimo 3 meses. Olha aí. Né? Isso, ataques que a gente considera leves, que são ofensas, ameaças, coisas desse tipo, gestos obscenos, esse tipo de coisa. Sim. Ou 3 vezes no ano de ataques sérios, que seriam os severos, que a gente fala, que aí é agressão física com lesão corporal e tudo mais, né? Então, a gente precisa entender isso, precisa entender se a pessoa não está em uso de álcool, por exemplo, ou qualquer outra droga, que também não é relacionado com o TEI, né? É mais relacionado com uma disfunção, enfim, cerebral, química cerebral por causa do álcool, que rebaixa a consciência e tudo mais. Então, tudo isso é muito difícil de você diagnosticar quando o cara está, sei lá, quebrando tudo ou está sendo agressivo na rua, ali na hora, entende? Então, eu acho que precisa se pensar nisso mesmo, de, sei lá, palestras, workshops com as pessoas que lidam com o público para entender, mas é muito difícil você diagnosticar logo de cara. Né? E quais seriam os caminhos, para a gente encerrar aqui, quais seriam os caminhos de um tratamento com a psicologia ou com um psiquiatra com pessoas assim? Existem Existe. É o que eu falei, não existe a cura, né? Mas o tratamento existe. Amenizar, acalmar, controlar, Isso, é controle de impulso, na verdade, né? O controle de impulsividade. Então, dentro disso, padre, é legal fazer... A terapia é padrão ouro para isso, né? Uma terapia especializada que faça um trabalho de controle de estímulo, de entendimento das emoções, dos sentimentos, né? Do tipo de pensamento que a pessoa tá vivenciando para ter esse tipo de explosão, porque uma outra coisa que é importante salientar é que a pessoa que tem TEI, ela nada é premeditado, a explosão não é premeditada, vem
totalmente impulsiva, né, aquilo lá. E depois que acontece, ela fica com sentimentos muito negativos, né, de arrependimento, culpa e assim por diante. Então, ela tem que lidar também com um processo mais de tristeza e depressão, que pode entrar em depressão. Mas então, no caso, padre, o tratamento, eu gosto de falar que tratamentos desse tipo tem que ser em conjunto, então em paralelo, tanto a psiquiatria quanto a psicologia. A psicologia vai fazer o trabalho de direcionar essa pessoa a ter controle dos estímulos, a entender as emoções, a tentar modificar para ou sanar aquele problema, aquele gatilho que gera esse estímulo, sim, ou pelo menos aliviar os sintomas, né? E a psiquiatria, ela vai utilizar psicofarmacológico, né? Então, remédios que geralmente são antidepressivos, né? Que são recaptadores de serotonina, para dar um upzinho na serotonina quando a pessoa tem essa deficiência, e até remédios que controlam o humor, né? Então, estabilizadores de humor também, para ajudar no controle da raiva, entendi, especificamente. Boa. Mas sintoma. Tá. Para tratar as causas mais profundas, é terapia. Terapia, legal. Olha aí, então hoje nós já aprendemos que já existia essa doença, é que agora a gente vai fazendo alusões, né? Com aquelas coisas que estão ao nosso redor. Então, síndrome de Hulk, que é essa raiva que às vezes as pessoas têm. Às vezes pode acontecer numa semana, 2 ou 3 vezes, por motivos nem tão graves, e a pessoa tem momentos assim que é uma coisa fora do comum. Legal. Então, tem sim um tratamento, não tem cura, mas tem como acalmar com uma terapia, ou com a psicologia, ou com a psiquiatria. Legal. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Você é maravilhoso sempre. E se Deus quiser, a próxima vez eu quero você aqui no próximo assunto, hein? Certo? Bora. Tá bom, Gabriel, certíssimo. Grande abraço pra você, meu querido. Deus abençoe você. Abração, padre. Tchau, tchau, gente. Olha aí, ó. Tá escutando isso? Ó. Então eu vou explicar uma coisa pra você. Ela não tem síndrome.